Vamos lá, pessoal, eu sou o Caio e a gente vai apresentar um caso clínico hoje para dar uma revisada nos assuntos de neuroanatomia, principalmente voltado para a neurovascular. Nosso caso clínico começa com JVS, 62 anos, ele é masculino, pardo, aposentado e chega ao pronto-socorro com um relato de fraqueza do lado esquerdo. Tem uma dificuldade para falar, uma boca torta e dificuldade para enxergar o lado esquerdo. Refere isso a mais ou menos 30 minutos. Ele possui hipertensão arterial sistêmica e uma fibrilação atrial em que faz uso de beta-bloqueador e anticoagulante oral, porém não sabe precisar os nomes. Ao exame ele está em regular estado geral, tem uma frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto, que o ritmo é irregular. Tem uma pressão arterial sistêmica de 160 por 90 milímetros de mercúrio e está eupneico. Ele é consciente, orientado, disártrico, com hemiparesia completa proporcionada à esquerda, uma força grau 1. Sensibilidade térmica dolorosa abolida à esquerda e os reflexos hipoativos. Então, revisando o caso, pessoal, a gente vê um senhor idoso que chega ao pronto-socorro com 30 minutos do ictus e ele chega com um déficit neurológico focal e súbito. Esse déficit neurológico focal e súbito, predominantemente do lado esquerdo, a gente vê que ele possui uma hemiparesia esquerda, possui uma hemianestesia à esquerda. Além disso, ele faz... Se a gente for retirar do caso, o que é mais importante, além do déficit neurológico súbito, que também ele relata uma boca torta, essa boca torta pode referir a uma paralisia facial, que a gente vê que tem a descrição no exame físico, uma hemiparesia completa é quando a fraqueza muscular ela pega a face. Proporcionada é porque tanto a força do membro superior como do membro inferior, elas são proporcionais, são equivalentes, que aqui foi denominado grau 1. Além disso, ele é portador de hipertensão arterial sistêmica, que é fator de risco para acidentes vasculares cerebrais, e de fibrilação atrial, que é um dos principais fatores de risco para um acidente vascular isquêmico de origem cardioembólica, ou seja, ele acaba embolizando os êmbolos, os coágulos são formados pela essa arritmia no coração. Então, destacando o que é mais importante, a gente vê que ele tem uma hemiparesia, ele tem uma hemianestesia, e ele tem uma hemianopsia homônima à esquerda. A gente vai revisar isso, mas é uma hemianopsia homônima, ela é causada principalmente por lesão do trato óptico contralateral. Então vamos lá, revisando, o que é que o paciente possui? Ele possui um paciente idoso, chegou no pronto-socorro com 30 minutos do ictus, com déficit neurológico focal agudo e possui de antecedentes o hipertensão arterial sistêmica e fibrilação atrial. Então tudo isso leva a gente a pensar que ele possui um acidente vascular, provavelmente de origem isquêmica e provavelmente de origem cardioembólica. Então isso nos leva, pelo exame neurológico dele, pela história que recolheu, a gente pensa primeiro numa síndrome da artéria coroideia anterior. A artéria coroideia anterior, a gente vê aqui nesse corte coronal do cérebro, essa região arroxeada, mais escura do que essa região mais rosa medialmente, essa região arroxeada. Então, as características da obstrução da artéria coroideia anterior, elas vão levar a hemiplegia, a hemianestesia e a hemianopsia. São os 3 Hs. Então, o paciente chegou com hemiplegia, hemianestesia e hemianopsia sempre do mesmo lado, a gente pensar primeiro na obstrução da artéria coroideia anterior. A hemiplegia e a hemianestesia ela vai ser justificada primeiramente pelo infarto do braço posterior da cápsula interna. A gente lembra que a cápsula interna quando todas aquelas fibras corticais, principalmente motoras e sensitivas, elas se juntam, se agrupam para adentrar no pedúnculo cerebral e antes disso elas formam essa estrutura que chama cápsula interna. A hemianopsia ela é formada principalmente causada principalmente pelo infarto do trato óptico, das radiações ópticas e do corpo geniculado lateral. Então a gente vê que tem o nervo óptico, depois do nervo óptico tem o quiasma e a partir do quiasma vai formar o trato óptico. Essa artéria coroideia anterior, ela vai irrigar também esse trato óptico. Então, o paciente vai também se apresentar com essa hemianopsia. Para a gente relembrar bem como é que funciona isso e nunca mais esquecer, vamos revisar os corpos geniculados, que é também uma área irrigada pela artéria coroideia anterior, principalmente o corpo geniculado lateral. Então, o lateral a gente lembra de LUC, do inglês LUC, lateral, de visão. E o medial de music, de escutar music, medial, audição. Tá certo? Então, isso é uma revisão rápida dos corpos geniculados. Cara, eu preciso revisar também, uma coisa que eu sempre tenho que estar revisando, que eu sempre esqueço, essa questão das lesões em todo o trajeto do nervo óptico, do quiasma, do trato, das radiações. Eu não sei como é que eu consigo definir. Então vamos lá.
Aqui a gente vê o nervo óptico, e aqui o A é como seria uma lesão do nervo óptico à direita. Aqui o B é uma lesão do quiasma óptico, e aqui o C é mais ou menos uma lesão onde a gente vai causar uma lesão pela artéria coroideia anterior, pelo infarto das artérias da região suprida pela artéria coroideia anterior. Então, esse infarto da região da artéria coroideia anterior vai gerar uma hemenopsia homônima à esquerda, uma hemenopsia contralateral, porque a gente vê que as fibras da região temporal, elas não se cruzam. E as fibras da região nasal, do globo ocular, elas se cruzam ao nível do quiasma óptico, e aí os campos de visões, na verdade, vão ser os dois campos de visões da esquerda, vão ser afetados, porque essa radiação óptica aqui vai estar lesada pela falta de fluxo sanguíneo. Continuando. Existe um grande dilema para falar sobre essa artéria, a principal, porque alguns livros definem como artéria coroidea. Isso é o Tratado de Neurologia, alguns artigos que saiu só falando da artéria coroideia anterior, descrevendo toda a anatomia microcirúrgica, definindo como coroidea. Porém, outros livros de referência de anatomia, como o Ângelo Machado e o Houghton, utilizam o termo corioidea. Ele coloca um I antes do O. E aí, outra curiosidade, existem alguns artigos mais antigos, que foram publicados também no Arquivo de Neuropsiquiatria, que definem como artéria coroidea. Mas, atualmente, se usa o que é mais utilizado nas referências, são esses dois anteriores, de coroide e corioidea. E para nós, da neurocirurgia, provavelmente o mais utilizado é corioidea. Então, vamos revisar um pouco da anatomia. Aqui a gente vê um cérebro, na sua região, um cérebro do lado esquerdo, certo? Tá vendo nessa posição aqui, ó? E aqui a gente rebateu o lobo temporal para cima, e aqui abaixo do lobo temporal fica a tenda do cerebelo, né? Nessa região. Então a gente rebateu o lobo temporal para cima e afastou a tenda do cerebelo para baixo do lado esquerdo. Então isso aqui é uma visão da esquerda. Aqui está a tenda do cerebelo para baixo, aqui está o lobo temporal para cima, certo? E quando a gente faz isso, o que é que a gente vê? A gente vê aqui, ó, a artéria coroideia anterior, ela saindo da região posterior da carótida, posterior medial, e ela vai subir aqui em direção ao uncus. Então a gente está vendo aqui o cérebro do lado esquerdo, rebatemos o lobo temporal para cima, a tenda do cerebelo para baixo, a gente vê a artéria coroideia, que é a artéria carótida, a gente vê a artéria coroideia saindo para a região da fissura coroideia, mas antes ela vai passar pelo uncus. E aqui, ó, abaixo dela, a gente vê aquela artéria comunicante posterior, certo? Aqui é todas as estruturas da vascularização posterior. Mais outro corte. Então, aqui, pessoal, já é uma visão de baixo. Você tá vendo assim, ó, nesse sentido. Você está vendo o cérebro nesse sentido. E aqui é o lado esquerdo do cérebro. Então, você está vendo o cérebro nessa posição aqui, ó. Aqui está o cérebro, você está vendo ele de baixo. Você está olhando para cá. E aqui é o lado esquerdo. Você está vendo esse lado daqui. Esse lado aqui, como se você estivesse deitado, você estivesse olhando para cá. Você olhando nessa posição, você vai ver que a artéria carótida está nessa região, gerando um M1. E por trás da artéria carótida, a gente vê a artéria coroideia indo em direção ao uncus. A artéria coroideia saindo na região posterior da carótida, lembra que ela está deitada, aqui está a carótida, aqui está a cerebral média, e aqui a gente vê a artéria coroideia indo para a região posterior. Né? Ela vai passar pela parte cisternal, que a gente chama, e depois ela entrar na fissura coroideia, que é equivalente mais ou menos ao ponto coroideo inferior, para adentrar no corno temporal do ventrículo lateral. Tá certo? Aqui mais outra visão. Então aqui a gente vamos entender essa visão. Aqui está a artéria carótida e aqui está a artéria cerebral média. Se aqui está a artéria carótida e aqui está a artéria cerebral média, esse aqui é o lado direito. Então você está vendo o cérebro aqui, você está me vendo aqui. O que é que eu fiz? Eu levantei o temporal e abaixei a tenda. Levantei o temporal e abaixei a tenda do cerebelo. Então você está vendo o lado direito. Você está vendo o lado direito, a carótida vindo da frente. A carótida vindo da frente, ela vai lançar a cerebral média e vai lançar a cerebral anterior. Porém, antes de lançar a cerebral média e a cerebral anterior que está aqui, ela vai lançar os ramos do segmento C4, que equivale à carótida supraclinoide. Então, um desses ramos, que é o ramo o mais próximo da bifurcação, vamos dizer assim, é o ramo da artéria coroideia anterior. Então, esse ramo da artéria coroideia anterior ela vai ter uma direção primeiramente posterior e medial, depois ela vai ascender, vai contornar todo o uncus
para entrar lá na fissura coroideia inferior. Na fissura coroideia na região inferior. Aqui também a gente vê, ó, a artéria comunicante posterior, está bem evidente. Provavelmente o paciente pode ter um padrão fetal. Um padrão fetal é quando geralmente a artéria comunicante posterior ela é bem patente, ela é bem calibrosa e o fluxo de grande parte da região posterior é passado por essa artéria e não só pela circulação vértebro-basilar. Então, revisando, território vascular da artéria coroideia anterior é o plexo coroide. Por quê? Ela vai sair lá da carótida, ela vai passar nessa região paracisternal, entre o pedúnculo cerebral e o uncus, vai subir sobre o uncus e vai entrar na fissura coroideia. Quando ela entrar na fissura coroideia, a primeira estrutura que ela vai se relacionar é com o plexo coroideu e com o corno temporal. Porque ela vai entrar na fissura coroideia e vai adentrar dentro do corno temporal do ventrículo lateral. Fazendo isso, ela vai irrigar tanto o corno temporal como o plexo coroideu. Combinado? E lembrando que o uncus, né? O pessoal fala, a herniação de uncus, né? Está herniando o uncus. O uncus, às vezes, quando a gente vê na prática clínica, quando ele hernia, que é essa estrutura aqui, ó, embaixo, quando ele hernia, ele comprime o terceiro nervo. Então o paciente vai ficar anisocórico, né? Vai ter a compressão do terceiro nervo e do lado onde está sendo comprimido vai ficar anisocórico. Mas se você parar para pensar, pessoal, o uncus nada mais é do que? O uncus nada mais é do que a região anterior do uncus equivale à amígdala, e a região posterior do uncus equivale ao hipocampo. Então, a região anterior do uncus, amígdala, região posterior, hipocampo. Então, a gente já sabe que a artéria coroideia anterior, ela irriga o plexo coroide, sendo que ela irriga o plexo coroide lá de baixo, né, aquele plexo coroide que fica como se fosse no teto do corno temporal. Ela irriga o próprio corno temporal, porque ela vai entrar na fissura coroideia e vai irrigar o corno temporal. Ela vai irrigar a amígdala e o hipocampo, porque os dois juntos, a amígdala é a região anterior, o hipocampo é a região posterior do uncus. Então, como ela vai passar por cima do uncus, ela vai emitir ramos que vão irrigar o uncus. Ela vai irrigar o próprio trato óptico, então ela vai estar passando por baixo do trato óptico, e ela vai soltar ramos para irrigar o trato óptico, e o corpo geniculado lateral, que está relacionado ao trato óptico. Além disso, como a gente viu, vai irrigar a cápsula interna, por isso que o paciente apresenta uma hemiparesia, uma hemanestesia, e além disso, ela vai irrigar o globo pálido. Porém, na prática clínica, pessoal, quando a gente vê lesões de artéria coroideia anterior, e que acomete o globo pálido, né? A gente vê até na ressonância por difusão, isso tudo, não causa sintomatologia. Geralmente a falta de irrigação, ou seja, o isquemia do globo pálido não causa sintomatologia no paciente. E além disso, ela vai irrigar a região medial do pedúnculo cerebral. E a região medial do pedúnculo cerebral também contribui para essa hemiparesia, essa hemiplegia do paciente vai apresentar no pós-operatório. Então, revisando aqui, o campo de irrigação da coroideia anterior, lembrando que é o roxinho mais escuro. Então é essa região aqui, ó. Ela vai sair da carótida, vai ter uma direção primeiro posterior à carótida, vai subir pelo oncus e vai irrigar toda essa região da cápsula interna, do globo pálido, do ventrículo lateral, do anterior. Aqui na visão axial, a gente vê a artéria coroideia anterior, é esse roxinho, ó. Você vê que é lateral ao tálamo, então ela não tem tanta irrigação no tálamo de uma forma comum. É mais essa região do que a gente falou, do globo pálido, da região posterior da cápsula interna, do corno temporal, do próprio uncus, né, que a gente lembrou que o uncus, lembrando isso, uncus é igual a amígdala, que é na região anterior, e hipocampo na região posterior. Então, vamos de questão. A artéria coroideia anterior irriga as porções de cada uma dessas estruturas, exceto. Essa questão a gente colocou até no forma de enquete no Instagram, mas ela serve para a gente fixar alguns termos, e essa questão também é do livro que prepara para a prova de título de neurocirurgião. Então, a artéria coroideia anterior ela irriga todas essas regiões, exceto a amígdala, a gente viu que ela irriga, porque a amígdala é a região anterior do uncus. Globo pálido, a gente viu que irriga, apesar que às vezes que a isquemia do globo pálido não vai dar sintomas. Hipocampo, irriga, porque o hipocampo é a região posterior do uncus. Cápsula interna, irriga. Então, cápsula interna é irrigada pela artéria coroideia anterior. Então, com uma aulinha simples, a gente conseguiu responder a questão e saber porque cada um dessas áreas anatômicas, que a gente às vezes é difícil de saber a irrigação, a gente com uma questãozinha só, com uma explicação de uma artéria só, a gente conseguiu entender que a resposta é hipotálamo. Então, em nenhum momento a gente falou sobre hipotálamo. E, para dar uma revisada maior, lembrando que o hipotálamo está nessa região perto do infundíbulo, né, que vai para a hipófise, e ele é irrigado pela artéria cerebral anterior e pelas suas perfurantes. Então, isso foi uma revisão de artéria coroideia anterior, relacionado com o caso clínico. Teve uma questão também que cai em concursos,
para a gente poder revisar todo o assunto, o que é que ela irriga e o que é que ela não irriga e qual é a pegadinha que a gente não vai cair na prova. Combinado? Então, foi mais isso aí. Valeu, pessoal.